Seja bem-vindo ao canal da Gata Fofa. Nesse vídeo eu vou falar sobre a moda, dos escapulários, principalmente nessa época que nós precisamos de proteção. Então, cola em mim, mais amorzinho. Aproveita agora e se inscreve no canal, meu amor. Os escapulários estão super em alta e se tornaram joias ainda mais interessantes nesse período de pandemia. 3 coisas que você não sabia sobre o escapulário. Muitos católicos conhecem as tradições relacionadas ao escapulário, mas seria um exagero dizer que todos sabem. O número diminui muito quando estamos falando de tipo cristão, de outras denominações e pessoas de outras religiões também. Então, veja uma lista de coisas que você deveria saber e não sabia, que é bom você saber sobre o escapulário. Por exemplo, o livramento, inferno e o purgatório, entre as tradições mais conhecidas, relacionadas ao uso do escapulário, estão as crenças de que aquele que morrer com o escapulário ao redor do pescoço será liberto, por exemplo, do inferno, e que se por acaso sua alma for para o purgatório, ela sairá de lá no primeiro sábado após a sua morte. Então, o escapulário precisa ser ganhado pela tradição. Para quem segue a fé católica, não basta comprar, por exemplo, um escapulário e colocar no pescoço, não serve. Ele precisa ser ganhado, preferencialmente por um membro da igreja, pelo padre ou por exemplo, ou por um bispo. Mas se isso não ocorrer, pode ser um presente de qualquer pessoa, tá? Serve, desde que esteja bento. O escapulário precisa ser benzido, para que o escapulário possa validar o livramento prometido por Nossa Senhora do Carmo. Ele precisa ser ganhado preferencialmente por um membro de uma igreja, pelo padre, por exemplo, um bispo. Mas se isso não ocorrer, pode ser um presente de qualquer pessoa, mas desde o escapulário precisa realmente ser bento, tá? Ele tem que, se for um presente, ele tem que ser bento, para que o escapulário possa validar esse livramento que foi prometido por Nossa Senhora do Carmo. Ele precisa ser benzido por um sacerdote da Igreja Católica, porém vale fazer uma citação, apenas o primeiro escapulário usado por um fiel precisa receber essa bênção. Caso ele perca ou troque de escapulário, a bênção imposta sobre o primeiro é válida para os demais, o escapulário que ele tenha. O escapulário tem aparecido com cada vez mais frequência em novelas globais e sendo usado na vida real por seus atores e pessoas famosas que fazem o escapulário fique cada vez mais evidente no cenário da moda. Mas o fato é que os modelos são cada vez mais bonitos e ganham muita evidência quando aparecem nas telinhas, na televisão, e que faz com que a busca pelo termo só aumente. O escapulário está na moda, mas o que seria estar na moda? O fato é que muita gente católica ou não, que não usava o escapulário há algum tempo e atrás, e mesmo já conhecendo seu sentido religioso, hoje em dia usa, abrindo mão inclusive de colares e gargantilhas tradicionalmente usadas no cotidiano, e estão usando o escapulário. Por exemplo, Camila Belli, Fernanda Lima, Giovanna Herbi, Kleber, Du Moscovi e Caio Castro são apenas algumas das celebridades que já aderiram aos escapulários, e é uma das joias mais democráticas. Na verdade, seja dita, não importa qual seja sua religião,
até porque, né, tem escapulário que vem só, né, com o Pai Nosso escrito. E se você nasceu, né, nos anos 80, ou no começo dos anos 90, você se lembra com clareza, né, daquele escapulário feito, né, com uma lã fina, marrom ou preta, de imagens coloridas, envoltas, né, tudo. Falar em escapulário há uns 10 anos atrás era falar disso e pronto, né, não havia muito mais em que se pensar, mas os escapulários, né, naquela época não eram assim chamados, né, de joias. Claro que já havia, né, algum modelo, né, confeccionado em metal, prata, ouro e outros materiais, mas não era tão fácil, né, de ver. E eram usados única e exclusivamente, né, por motivos religiosos. Os modelos mais tradicionais de escapulários continham uma imagem, né, de Nossa Senhora do Carmo e uma imagem, né, do Sagrado Coração de Jesus. A Nossa Senhora do Carmo é representada oficialmente, né, nos escapulários, pois teria, né, sido ela que teria entregue o primeiro escapulário ao homem. Na ocasião, São Simão, né, estava orando, pedindo proteção contra seus inimigos e pediu a Nossa Senhora do Carmo por um sinal. Ela teria aparecido e lhe entregado, né, um escapulário. Junto com ele, teria lhe feito uma promessa: receba, filho, né, amado, este escapulário, todo o que com ele morrer não padecerá a perdição no fogo eterno. Ele é um sinal de salvação, defesa nos perigos, aliança e paz. Esse fato teria ocorrido na Europa por volta de 1250. No século seguinte, a promessa, né, teria sido confirmada ao Papa João XXII. O escapulário de São Simão, na época de São Simão, o escapulário não era parecido, né, com os escapulários de prata ou de ouro que vemos nos dias de hoje. Esses escapulários antigos, né, os modelos mais antigos, parecidos, eram originalmente, né, similares a aventais, né, que caíam por cima, né, dos ombros e cobriam as costas e o peito todo, né, e eram usados sobre a roupa comum. Geralmente os escapulários antes do século VI, né, eram usados por criados e funcionários de palácios, né, e possuíam bordados que identificavam a quem serviam. Foi após esse período, né, que o escapulário passou, né, a ser usado por monges e posteriormente se tornou uma parte, né, importante de quase todos os hábitos religiosos católicos. Mudanças, né, dos escapulários ao longo do tempo. Engana-se, né, quem pensa que o escapulário, né, moderno não tem a mesma, né, validade religiosa que teria, né, o escapulário antigo. E o confunde, né, com um simples acessório de moda, né, embora ele possa ser usado de acordo com a vontade de cada pessoa. Em 1910, o Papa Pio X, né, concedeu que o escapulário, uma vez imposto, pudesse ser substituído, né, por uma simples medalha, um pingente, né, que tivesse um dos lados Nossa Senhora de Lourdes, ou do Carmo, né, a Nossa Senhora Aparecida, da Nossa Senhora das Dores, da Conceição, de Fátima, né, desatadora dos nós. E do outro lado, o coração de Jesus, né, vencida apenas com o sinal da cruz. A intenção, né, de substituir aquele escapulário antigo. Em 28 de janeiro de 1964, o Papa VI, né, concedeu ainda que todos os sacerdotes pudessem, né, impor o escapulário e substituí-lo pela respectiva, né, medalha, pois até aí, né, era um privilégio só dos padres carmelitas e de outros sacerdotes. Dessa forma foi se tornando cada vez mais simples, né, que cada pessoa pudesse ter, né, a proteção de um escapulário sem precisar vesti-lo de uma forma original. Apesar do tempo fazer com que o escapulário, né, se tornasse um item cada vez mais acessível
a pessoas comuns, algumas tradições, né, católicas ainda são consideradas importantes, né, para quem quer usar, né, o escapulário, né, como um símbolo, né, de fé, devoção, né, e proteção contra o fogo do inferno. Então fica a dica. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, dá aquele joinha, se inscreva no canal, meu amor.